Muito bem, que bom poder encontrar você mais uma vez aqui no canal da CELT, para mais esse momento de culto, de celebração. Seja muito bem-vindo, quando e onde você estiver, né? Quando você estiver acessando aí no seu aparelho, mas é muito bom podermos nos encontrar ainda que dessa forma virtual. Hoje a gente vai encerrar a nossa série de pregações, A Porta da Reforma. Estivemos ali à Porta da Reforma para trazer à tona assuntos importantes que foram deixados para nós dentro da Reforma Protestante, tentando contextualizar, trazer para a nossa realidade. Hoje também vamos conversar sobre um dos assuntos bem importantes nessa caminhada, nessa jornada. Ok? Nós iniciamos esse momento na expectativa de que você esteja muito bem, de que você esteja com saúde, de que você esteja se cuidando, também ajudando a cuidar as pessoas que estão ao seu redor, de que você esteja bem, apesar de todos os desafios que a gente esteja vivendo, que o Senhor esteja carregando você, sustentando você nesse momento que nós estamos vivendo. Nós realizamos esse momento em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quero convidar você para um momento de oração inicial. Ó Deus, como é bom nos reunirmos, ainda que não estejamos fazendo isso de maneira presencial, mas nós podemos ouvir a Tua Palavra, nós nos encontramos através desse momento em que o Espírito de Deus age em várias pessoas ao mesmo tempo, ainda que estejam em lugares diferentes. E nós contamos, ó Deus, de fato, com essa intervenção do Senhor nas nossas vidas. Sê conosco nesse tempo. Obrigado de antemão pela Tua presença na vida e no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você fica agora com um momento de louvor e logo mais a gente traz uma mensagem para o seu coração. Olá, um bom domingo para você. A gente se reúne em nome do Deus Trino, Deus poderoso e Deus amoroso, que sem dúvida quer fazer sua vontade através de nós. A gente quer cantar uma música que fala sobre isso e quer te convidar a cantar também, para que você aí da sua casa, na frente do seu celular, da sua televisão, do seu computador, possa louvar o Senhor, que vai olhar a intenção e a integridade do teu coração nesse momento. Que você esteja de fato concentrado e focado e também grato a Deus por tudo que Ele faz pela nossa vida. Então vamos cantar a Tua Vontade. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em Tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a Ti, Senhor. Como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em Tua presença
em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade, tua vontade, tua vontade. Queria chamar agora um irmão querido para cantar a próxima música junto com a gente. E o Josiel vai cantar Eu Me Rendo. E convido você a cantar junto conosco também. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Muito bem, hoje nós encerramos a nossa série A Porta da Reforma e vamos falar sobre convicções profundas. Por que falar de convicções profundas? As pessoas não têm tido convicções profundas demais no tempo em que nós vivemos. É verdade, é muito interessante a gente olhar para o nosso contexto polarizado e perceber que nós nos polarizamos justamente na medida em que crescemos no relativismo. Parece um antagonismo isso, né? Mas justamente o relativismo, o fato de que todo mundo acha que tem o direito de pensar o que bem entende, o que bem quer, gerou tamanha polarização no nosso meio. Porque a gente acabou se dando ao luxo, ao direito de escolher as verdades nas quais a gente quer acreditar. Então as pessoas foram fazendo opções e as redes sociais foram ajudando a gente a se encontrar em guetos e a nos fecharmos dentro desses guetos virtuais e de uma maneira paradoxal, ao invés de justamente esse momento de relativismo fazer com que a gente se pulverizasse em torno de um sem número de ideias diferentes, nós nos aferramos em algumas poucas e nos aferramos de tal modo que consideramos praticamente inimigos e adversários pessoas que pensam diferente da gente. É um paradoxo bastante interessante que a gente vive. E é por isso que é importante a gente falar de hermenêutica. Hoje nós vamos falar de convicções profundas, justamente num contexto da capacidade de interpretarmos a Escritura. Porque também nesse quesito, assim como em relação à leitura da nossa sociedade de maneira geral, que nós nos pulverizamos em relação a cosmovisões diferentes, também em relação à teologia, a gente pode fazer a mesma coisa quando a gente não tem um princípio hermenêutico norteador, que nos dê o horizonte a partir do qual a gente lê as Escrituras. E é só você olhar para o contexto religioso de maneira geral e você vai perceber a grande variedade de formas de interpretações e o quanto isso nos divide, o quanto isso faz com que aqueles que deveriam saber viver em união, em comunhão, brigam uns com os outros, discutem uns com os outros, separam-se, são extremamente sectários no sentido de afastarem-se uns dos outros. Então é muito importante a clareza em relação
a esse assunto, ok? Pensando um pouco nesse contexto, quando a gente olha para o contexto da reforma, é sobre isso que nós estamos conversando, quando Lutero iniciou as suas críticas à igreja, foi muito mais num nível institucional, como a gente falou a partir das 95 teses. O que ele estava fazendo? Ele estava atacando aquilo que ele entendia ser excessos que aconteciam dentro da instituição, né? Mas ele não estava questionando doutrinas. Mas à medida que o tempo vai passando e que essa reflexão vai amadurecendo, a reforma assume um cunho teológico. Os reformadores não passam apenas a falar acerca de excessos que estavam acontecendo, mas eles começam a questionar fundamentos teológicos que davam validade para a igreja e para várias doutrinas que a igreja sustentava naquele tempo. E aí um termo se tornou extremamente importante para os reformadores: o que é bíblico. Até hoje, a gente, especialmente para quem cresceu num contexto evangélico, de uma igreja de cunho protestante, muitas vezes você deve ter ouvido essa expressão: isso não é bíblico, aquilo é bíblico. Essa questão do que é bíblico e o que não é bíblico foi uma coisa que a gente herdou daquele período de conflito lá da Reforma, porque a gente colocou a Escritura como o fundamento daquilo que a gente crê e daquilo que a gente vive. Então é muito importante nesse aspecto aquilo que é bíblico e aquilo que não é. Só que já naquela época, haviam duas compreensões diferentes em relação ao que é bíblico e o que não é bíblico. Por exemplo, a primeira compreensão, ela representava tudo que está explícita e inequivocamente afirmada na Bíblia. Ou seja, para ser doutrina cristã, tem que estar explicitamente na Bíblia. Em segundo lugar, bíblico era, para alguns outros reformadores, aquilo que está explicitamente afirmado na Bíblia ou é consistente com ela. Então, apenas a título de ilustração e da gente entender isso, Lutero e também Zwinglio, um reformador ali dos cantões da Suíça, eles adotaram o segundo critério. Ou seja, na compreensão deles, precisava ser removido aquilo que apenas era contrário às Escrituras, mas aquilo que não era contrário poderia ser mantido. Eles não desprezaram, então, por exemplo, todo o passado teológico, as confissões cristãs antigas e nem o papel das instituições governamentais, por exemplo. Mas haviam os chamados reformadores radicais, eram também na época chamados de anabatistas. Eles queriam excluir tudo que não estivesse explícito na Bíblia. Entre as coisas que eles alegavam estava não apenas o batismo de crianças, mas eles chegaram a questionar a doutrina da Trindade, a cristologia, Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a rejeição da doutrina da justificação somente por fé, afirmações de que cristãos não poderiam ir à guerra, a abolição da pena de morte, o fim da propriedade privada, o fim do dinheiro, além de vários momentos de histerias apocalípticas, de que Jesus estava voltando e cidades inteiras foram trancadas, e algumas pessoas de fato assim parece que tiveram certos surtos de fanatismo ligados a essas questões. Tudo isso foi provocado por essa questão da reforma, certo? Algumas pessoas se aferraram em verdades, em algumas questões, não necessariamente verdades mais radicais, e queriam fazer uma reforma radical, zerando tudo. Tudo que foi pensado, tudo que foi raciocinado, tudo que foi se caminhando teologicamente ao longo dos séculos, eles queriam zerar e voltar a estaca zero. Lutero e Zwinglio se opuseram a isso, mas alguns radicais queriam isso. Isso acabou deixando de ser uma reforma, acabou gerando um clima de revolução, de fato, e na Alemanha isso acabou virando, de fato, um conflito armado, porque isso acabou se transformando num catalisador para a revolta dos camponeses, né? Acabou sendo politizado, e essa revolta acabou sendo abafada
pela força das armas. São páginas tristes, complexas desse processo da reforma. Mas dentro desse processo ficou claro que havia uma necessidade de critérios para se lidar com a Bíblia. Os reformadores afirmaram o livre exame das Escrituras, mas nunca disseram que nós estávamos autorizados à livre interpretação das Escrituras. São duas coisas completamente diferentes. Todos têm o direito de conferir nas Escrituras se o que está sendo dito de fato está lá e se é assim mesmo. Mas isso não significa que cada pessoa que tem uma Bíblia na mão pode construir doutrina a partir de si mesmo, a partir da sua própria razão, a partir do seu próprio pensamento. São duas coisas completamente diferentes, ok? Então a reforma provocou grandes crises, né? E também dentro do movimento luterano houve algumas questões muito complicadas, porque havia um grupo chamado de antinomistas que agora, a partir da justificação pela graça e pela fé, eles não queriam mais falar da lei. O tempo da lei acabou, a lei ficou para trás, a gente não precisa mais falar sobre os mandamentos, agora a gente tem que falar do amor de Deus, da graça de Deus, da justificação pela fé e anunciar o que Jesus fez na cruz. E essas questões aí, a gente tem que deixar de lado, e Lutero vai dizer não. E eu quero apresentar para vocês as razões pelas quais ele vai dizer que não deve ser feito dessa maneira. Então, alguns princípios importantes para a gente interpretar a Bíblia. O primeiro deles, extremamente importante: Jesus é a grande chave hermenêutica de toda a Escritura. Toda a Escritura aponta para Jesus. Gênesis, o homem peca, a promessa que é dada, o teu descendente, falando-se para a mulher, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente e ela lhe morderá o calcanhar. Toda a Escritura aponta para aquilo que Jesus viria a fazer na cruz e na sua ressurreição. O centro da Escritura é Jesus, e é a partir de Jesus e é a partir da sua obra que nós lemos a Escritura toda. Por exemplo, Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Isso não apenas dentro da Escritura, mas é uma afirmação do apóstolo Paulo de que Jesus é a própria razão de ser do universo, não apenas das Escrituras, ok? Um outro texto de Efésios 1, 9 e 10 diz assim: ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, todas as coisas convergem em Cristo. A história da humanidade, do universo, converge naquilo que Jesus veio fazer na dispensação da plenitude dos tempos, morrendo na cruz e ressuscitando. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo, e é a partir disso que Lutero vai dizer, através desse óculos, através da obra de Jesus, que a gente lê e interpreta o restante de toda a Escritura. E essa é uma afirmação implícita, por exemplo, em todo o livro de Hebreus. E isso é extremamente importante que a gente saiba. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você precisa entender que você está lendo a Antiga Aliança. Você precisa entender que foi estabelecida uma nova aliança. E que o centro dessa nova aliança é Jesus. É aquilo que ele fez, é a obra realizada. E todo o livro de Hebreus justamente faz essa reinterpretação da sombra que havia no Antigo Testamento para a realidade que tem no Novo Testamento. O templo, os sacrifícios, a atividade sacerdotal, tudo isso agora é mostrado como a sombra que apontava para a realidade que é Cristo. A luz do futuro incide em Cristo, e a gente entende e interpreta que aquilo que ficou para trás era apenas sombras da realidade que ainda haveria de vir. E isso é extremamente importante, porque às vezes se lê e se interpreta o Antigo Testamento como se Jesus não tivesse vindo, morrido e ressuscitado, certo?
E isso nós não podemos fazer, senão nós nos perdemos. Senão a gente começa a não ser igreja, mas começar a virar aos poucos uma sinagoga. A gente vai absorvendo toda aquela nomenclatura, especialmente cultica, litúrgica do Antigo Testamento, e achando que isso tem que continuar sendo assim no Novo, e não é, isso foi superado, isso ficou para trás. Em segundo lugar, e isso aqui especificamente é bastante luterano, mas não exclusivamente luterano, mas a questão da interpretação do Evangelho a partir da dinâmica entre lei e Evangelho. E aqui você vai ver aparecendo aí na sua tela uma gravura muito interessante. Ela foi pintada por Lucas Cranach e ela aparecia na Bíblia que foi traduzida por Lutero. E era justamente uma forma... A gente precisa lembrar sempre que as gravuras, a arte cristã, ela representou na Idade Média, mas também no início da Reforma e depois dela, é um fator muito didático para as pessoas. Porque 95% ou mais da população era analfabeta, certo? Então a arte sacra era uma forma de comunicação poderosa para as pessoas, porque elas não sabiam ler e elas não tinham acesso às escrituras. Aliás, todo o processo de escolas, de alfabetização, é um anseio exposto por Lutero justamente para que as pessoas possam ler as escrituras, porque ele entendia que a igreja havia mergulhado em tantos excessos também por causa da ignorância, porque as pessoas não tinham elementos para conseguir questionar tudo aquilo. Então, mesmo para os reformadores e também para dentro da reforma luterana, a arte sacra também foi muito importante, e esse artista, Lucas Cranach, foi um dos que fez pinturas e gravuras que a gente lembra até hoje, que representaram momentos importantes da reforma. E essa gravura representa justamente a hermenêutica luterana. Você pode notar que essa gravura é dividida em dois lados. Um lado representa a lei, o lado esquerdo representa a lei, o lado direito representa o evangelho. No lado que representa a lei, você pode ver ali que existe uma pessoa nua, ela está sendo empurrada por duas representações ali, de um esqueleto e outro que representa um demônio, né? Ele tem uma cabeça assim, com chifres e tal, e ali tem um fogo, né? Ela está sendo acuada pelo fogo do inferno, pela morte, pelo diabo. E você tem alguém ali com as tábuas da lei na mão, apontando para aquela pessoa nua. Ou seja, a lei revela o nosso pecado, a nossa condenação, a necessidade da morte, nos coloca debaixo da acusação do diabo. Lá no fundo você vê dentro da imagem ali a árvore, Adão e Eva, né? A questão do pecado, é por causa disso que nós estamos debaixo desse momento. E Jesus aparece lá em cima apontando o dedo como juiz, ok? Existem outros detalhes nessa imagem, mas a gente não tem aqui tempo para destrinchar todos eles, mas é uma gravura muito rica. Quando você olha para o outro lado, a parte que representa o Evangelho, você tem ali Jesus crucificado, e talvez você vai ter dificuldade de perceber isso, porque é uma imagem bastante sutil, mas está jorrando sangue sobre esse homem. Ele continua nu, mas o pregador que aponta para Cristo, ele está cobrindo a nudez desse homem através da pregação do Evangelho. O Evangelho vai cobrindo a nudez dele, ele recupera a sua dignidade, ele não está mais com vergonha. E logo ao lado, você tem a tumba vazia e Jesus ressuscitado. E ele está pisando sobre a morte e sobre o diabo, e ele está encravando uma lança no peito do diabo no chão. Ele está vencendo a morte e o diabo, ou seja, apontando a salvação, a redenção, a graça que é conquistada para essa pessoa nua que está ali, certo? Então, lei, evangelho. A lei
E o que é uma coisa e o que é outra? A lei são os mandamentos, os estatutos, as prescrições, as normas. O Evangelho é Cristo, a sua vida, suas palavras, seus sinais, sua morte, ressurreição, o derramamento do Espírito Santo. A lei aponta e revela o pecado, ela traz juízo. Ela revela o fato de que eu mereço morrer por causa do pecado que eu cometo. O Evangelho justifica o pecador. Ele traz a graça de Deus. A lei diz o que precisa ser feito, mas não dá forças para que a gente consiga fazer. O Evangelho, ou no Evangelho, o fazer é resultado do ser, de uma nova criação, de uma regeneração. O amor é o cumprimento da lei. Na lei existe morte, condenação, é a base da ira de Deus. O Evangelho salva, perdoa, liberta, dá nova vida, traz esperança, conduz ao serviço por amor. Agora, uma coisa extremamente importante que a gente tem aqui. Lutero afirmou que a gente precisa da pregação da lei e da pregação do Evangelho. Por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem que precisam de cura porque não reconhecem a sua doença. E é justamente quando você prega a lei e você demonstra para as pessoas que elas merecem o juízo de Deus e não a salvação. Elas merecem o juízo de Deus, elas merecem a condenação de Deus, elas merecem a ira de Deus. Porque elas são pecadoras e elas não dão conta de fazer aquilo que Deus ordena na sua lei, na sua palavra. Se as pessoas não se desesperam de si, se as pessoas não chegam a esse ponto, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, as pessoas não vão olhar para a solução de Deus que é apresentada em Cristo Jesus. Elas vão tentar viver diante de Deus a partir de justiça própria, elas vão tentar viver diante de Deus a partir da própria lei. E aí não tem salvação. O que vai se produzir antes de salvação vão ser pessoas parecidas com as quais Jesus brigava, que eram os fariseus, que viviam a partir da lei em que tipo de pessoas eles se tornaram? Pessoas arrogantes, pessoas que condenavam os outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, precisa haver a pregação da lei para que as pessoas tomem consciência da sua condição e então possam receber a mensagem do Evangelho. É preciso haver diagnóstico para que a pessoa busque cura. Então a lei não é descartada. A lei continua fazendo parte da mensagem da Escritura, que ela precisa vir antes, inclusive, como compreensão do que a própria compreensão do Evangelho. Então, quando a gente precisa agora olhar da seguinte maneira, quando tem muita lei, muita pregação de lei, é lei em cima de lei, e pouco Evangelho, ou nada de Evangelho, o que a gente produz? Em primeiro lugar, a gente produz arrogância, porque a gente gera a ilusão de que pode viver no engano da justiça própria. Gente que vive pela lei costuma ser arrogante, costuma olhar os outros de cima para baixo. Eu sou bom, você não é. E claro, isso pode acontecer no meio religioso, mas pode acontecer, e a nossa realidade tem demonstrado isso de maneira muito forte, pode acontecer também no ambiente ideológico. Eu sei, eu sou a pessoa do bem. O meu lado é o lado do bem. O seu lado é o lado do mal. Então eu preciso atacar você. Isso é pura arrogância, como eu ouvi um filósofo brasileiro dizendo esses dias, né? Eu não confio, foi o Pondé que disse isso, ele disse assim, eu não confio em quem acha que é uma pessoa do bem. E isso tem um eco muito grande no Evangelho. Cuidado com aquelas pessoas que acham que são mais santas do que as outras. Eu também não confio em gente que faz pose de santarrão, de que na vida dessa pessoa tudo é muito bom, e ela vive uma espiritualidade muito acima daquela que os outros vivem. Eu não confio em gente assim. Assim como
se poderia dizer também de outros meios. Certo? Então isso gera pessoas julgadoras, perfeccionistas, críticas, condenadoras, sem compaixão, impiedosas no trato com os que tropeçam ou caem. Em segundo lugar, quando tem muita lei e pouco evangelho, você gera hipocrisia, que é aquela vida dupla daquele que sabe que não consegue ser justo com as próprias forças, mas ele finge que consegue. Certo? Era a denúncia de Jesus para os fariseus: hipócritas. Vocês não conseguem, mas vocês fazem pose de quem consegue. Vocês nem com um dedo, vocês não querem carregar o peso que vocês querem colocar nas costas das outras pessoas. Quando tem muita lei e não tem evangelho, há hipocrisia. Em último lugar, quando tem muita lei e pouco evangelho, a gente pode gerar inclusive cinismo, que é quando a consciência fica endurecida e as pessoas acabam se entregando ao pecado porque desistiram de lutar contra ele. Certo? Canta no domingo de noite ou no sábado, né, depois do grupo de jovens. Eu já ouvi tantas histórias assim, queridos. A pessoa canta e a pessoa tal, a pessoa às vezes até do louvor e não sei o que, terminou, a galera entra no carro, puxa as garrafas de uísque e à noite é uma criança, meu amigo. À noite é uma criança. E até gente que não é da igreja fica horrorizado com o que essa galera da igreja é capaz de fazer. Vira cinismo. Vira completo cinismo. Certo? Porque a lei não muda o coração de ninguém. Só o evangelho tem o poder de mudar. Quando tem muito evangelho e pouca lei, o que acontece? Quando a gente inverte as duas coisas. Quando só se fala de amor, de graça, que Deus ama todo mundo, né? E não tem a questão de que Deus, sim, vai julgar vivos e mortos, né? E de que é justamente diante disso que o evangelho tem uma resposta. O que acontece? Geralmente libertinagem é a primeira coisa que acontece, que é a ilusão de quem quer viver livre das rédeas da religião. Porque eu não vivo debaixo das rédeas da religião, desse monte de normas e regras, mas também não é servo de Jesus. Vive debaixo das próprias regras, vive da própria compreensão. Então gera pessoas que confundem a liberdade da graça com dar lugar à carne, como diz o apóstolo Paulo em 5:13, Gálatas 5:13, né? Ele diz para a gente viver em liberdade, mas diz para não dar lugar à carne, ou seja, para não voltar à velha escravidão da velha vida. Segundo lugar, quando tem muito evangelho e não tem lei, não tem orientação, não tem verdade, só tem amor, ou algum tipo de coisa que se é chamada de amor, a gente gera relativismo, que é a idolatria de quem transformou o amor de Deus num direito. Deus me ama, ponto final. Não importa o que eu faça ou o que eu deixo de fazer. E essa frase não está errada. Realmente é verdade. Não importa o que você faça ou deixa de fazer, Deus vai continuar te amando, mas não significa que Ele vai concordar com o que você faz. Lembre-se disso. De fato, Deus vai continuar te amando, mas não significa que Ele vai concordar com aquilo que você faz. Então gera pessoas sem temor de Deus, sem consciência de pecado, que não se arrependem e que acham que não precisam se arrepender, que acatam como palavra de Deus apenas aquilo que passa pelo filtro delas. Elas decidem o que é palavra de Deus para elas. E aquilo que elas acham que não é, elas descartam. É uma postura muito complicada. E em terceiro lugar, isso pode gerar dissolução, que é uma vida completamente sem freios, daqueles que já conseguem até mesmo dizer que pecado nem existe, porque pecado já foi superado na cruz por Jesus, e isso nem existe mais, então podemos viver do jeito que a gente bem entender. Isso também gera pessoas arrogantes, que não apenas praticam o mal, mas ensinam que o mal é bom e que o bom é mal, e geralmente eles são pecadores intelectualizados, pessoas muito inteligentes nas suas argumentações, mas que vivem bem longe da vontade de Deus. Portanto, queridos, veja só a importância, certo? Da gente ler as Escrituras, mas ler as Escrituras com critério.
Por isso eu convido você a compreender essas questões. Jesus é o centro hermenêutico de toda a Escritura. Nós lemos a Escritura a partir de Jesus, mas em segundo lugar a questão de lei e evangelho e o equilíbrio de lei e evangelho nessas questões. Terminando essa mensagem, quero apenas ilustrar biblicamente como isso era feito, como isso era aplicado. Por exemplo, diante do religioso Nicodemos, quando Nicodemos vai diante de Jesus, eu diria assim, para sacudir o religioso que confiava na sua própria justiça, Jesus o sacode com a lei. Ele diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Como assim não posso ver o reino dos céus? O que tem de errado comigo? Ele é sacudido, Jesus sacode ele, certo? Jesus o confronta. O jovem rico, muito confiante consigo mesmo também. O que eu tenho que fazer para ter a vida? Você conhece os mandamentos? Conheço todos e já pratico eles desde a minha infância. O que Jesus faz? Sacode ele. Jesus o sacode para que ele se enxergue, para que ele se perceba, para que ele veja a necessidade que ele tem. Jesus o sacode. Mas o que Jesus faz? Por exemplo, com a mulher pega em flagrante adultério. Ela precisava ser sacudida? Não, ela já estava com pedras, com gente, com a sentença de morte decretada diante dela. Ela estava esperando vir a primeira pedrada. Ela estava aguardando pela morte. Ela precisava ser sacudida pela lei? Não. Ela já estava condenada. Ela já estava plenamente consciente da consequência do seu pecado. Então o que Jesus faz? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus oferece a graça, porque ali a morte da lei já estava instalada. Ela merece morrer, porque a lei de Moisés diz isso. Exato. E Jesus não nega a lei naquele episódio. Jesus confirma a lei. E assim acontece na vida de cada um de nós. Talvez alguns de nós precisassem da lei para ser sacudido, para acordar da sua ilusão religiosa. Outros de nós já estão plenamente conscientes de quem são. Já chegaram à consciência do seu próprio fracasso em relação à sua justiça própria. Só precisam de que alguém aponte para a cruz e diga: querido, você não precisa mais viver debaixo dessa culpa, debaixo desse medo. Jesus já pagou por toda a sua culpa. Que Deus nos dê graça para que, como igreja, a gente consiga anunciar lei e evangelho e viver no equilíbrio entre essas duas coisas, para que as pessoas sejam maduras e para que as pessoas de fato estejam andando no evangelho e com Jesus. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, a gente te agradece por esse tempo, por esse momento de ouvir a tua palavra e oramos para que o Senhor abençoe a nossa igreja e comunidade, para que esses princípios tão caros, eles sejam vividos e colocados em prática. Para que nós não façamos individualmente o que se faz em termos institucionais, em que cada um interpreta do jeito que quer e cria suas próprias verdades e acaba virando apóstolo de si mesmo. Livra-nos dessas ilusões que têm feito tantas pessoas se afastarem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para um momento de louvor, para a música final que nós temos. Do teu amor, somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo. Ser
a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero convidar você nesse momento para que utilize o link que foi colocado aqui no chat do YouTube, para que você possa acessar a sala do Zoom, que nós estamos disponibilizando. Vamos conversar sobre esse assunto, vamos aprofundar esse assunto, vamos também orar uns pelos outros. Portanto, nosso culto não acaba aqui, mas ele continua ali na sala do Zoom. Que Deus te abençoe.